O discurso não começa no templo. Começa no campo. Não nasce entre colunas polidas, nem sob a sombra confortável da liturgia oficial. Nasce entre o pó, entre o cheiro da terra cortada, entre o balido do rebanho e o silêncio rude da paisagem de Tecoa. E de repente, do sul árido de Judá, ergue-se uma voz que não pede licença à corte, não consulta conselhos sacerdotais, não negocia com palácios. Uma voz que não busca aplauso nem permanência institucional. Uma voz que atravessa fronteiras políticas e penetra no coração da nação mais próspera de sua geração. Essa voz se chama Amós. O livro do profeta Amós não é apenas um conjunto de oráculos antigos. É um tribunal aberto. É uma convocação, é um desmantelamento da ilusão religiosa que tenta sobreviver sem justiça. É o momento em que Deus interrompe a narrativa confortável de uma nação que confundiu prosperidade com aprovação divina. Em Amós capítulo 1, verso 1, lemos palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel. Ele não diz que imaginou, ele não diz que refletiu, ele viu. A palavra profética nasce de uma visão concedida por Deus. O cenário histórico é claro, o reinado de Jeroboão II em Israel, conforme 2 Reis, capítulo 14, verso 25, foi marcado por expansão territorial e estabilidade econômica. O Reino do Norte experimentava crescimento, segurança e projeção internacional. O comércio florescia, as casas se multiplicavam, as cidades se adornavam, mas a prosperidade externa escondia uma fratura interna. Amós não é enviado quando Israel está em ruína visível. Ele é enviado quando Israel parece estar no auge. E é exatamente aqui que a tensão teológica começa. O sucesso visível não é critério suficiente para avaliar a saúde espiritual de um povo. O livro se abre com oráculos contra as nações. Amós capítulo 1, verso 3, inicia com a fórmula: por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não retirarei o castigo. A mesma estrutura se repete contra Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. O público israelita provavelmente ouvia com satisfação. Finalmente, um profeta denunciando os inimigos. Finalmente, alguém afirmando que Deus julga a violência das nações, mas então o círculo se fecha. Em Amós capítulo 2, verso 6, o foco se volta contra Israel. Por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo. A estratégia devastadora. O povo que celebrava o juízo sobre os outros descobre que é o réu principal. E qual é a acusação? Não é idolatria explícita nos termos clássicos apenas. Não é apenas abandono ritual. É injustiça estrutural. Vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres sobre o pó da terra. Odeiam na porta ao que os repreende. A porta da cidade era o local do tribunal. Ali se decidiam causas, ali se julgavam conflitos. Quando Amós diz que a justiça foi pervertida na porta, ele está dizendo que o sistema foi capturado. O problema não era apenas moral individual, era institucional. Casas de marfim são mencionadas em Amós, capítulo 3, verso 15. Leitos de marfim e banquetes luxuosos aparecem em Amós, capítulo 6, versos 4 a 6. A elite se reclina enquanto a base sangra. A música continua enquanto a justiça é silenciada. E então vem a declaração que altera toda a compreensão da eleição divina. De todas as famílias da terra, só a vós vos escolhi. Portanto, vos punirei por todas as vossas iniquidades. A eleição não é escudo, é responsabilidade. A proximidade com Deus não reduz a exigência ética, aumenta menos. Amós insiste que Deus não é uma divindade territorial limitada. Ele governa a história das nações. Ele trouxe Israel do Egito, mas também conduziu os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. A soberania de Deus é universal. Isso significa que a ética não é opcional, é expressão do caráter do próprio Deus. No centro do livro está uma das declarações mais perturbadoras das Escrituras. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. Deus rejeita o culto, não por excesso de zelo, mas por ausência de justiça. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O que falta? Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Aqui está o eixo do livro. O culto sem justiça é ruído. A liturgia sem ética é ofensa. A música que não desemboca em compaixão é dissonância espiritual. Amós redefine o dia do Senhor. O povo aguardava esse dia como triunfo, mas Amós pergunta: ai dos que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia? Será de trevas e não de luz. O dia do Senhor
não é garantia de vitória automática. É encontro com o caráter santo de Deus. E se esse caráter encontra injustiça, o resultado não é celebração, é juízo. As visões em Amós, capítulo 7 a 9 intensificam a atenção. Primeiro, gafanhotos. Amós intercede. Depois, fogo. Novamente, intercessão. Mas então vem o prumo. Deus mede Israel segundo a retidão do seu próprio caráter. E o veredito é claro, o muro está torto. A partir desse momento, não há mais suspensão. O confronto com Amazias, sacerdote de Betel, revela o choque entre profecia e instituição. Amazias acusa Amós de conspiração. Amós responde: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ele não depende da corte, ele depende do chamado. O cesto de frutos de verão em Amós, capítulo 8, traz um jogo de palavras no hebraico, entre fruto maduro e fim. Israel está maduro para o fim, e então uma fome diferente, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A maior tragédia não é a crise econômica, é o silêncio divino. O clímax ocorre em Amós capítulo 9. O Senhor está junto ao altar, não para abençoar, para ordenar a destruição. Nem o Carmelo, nem o fundo do mar, nem o cativeiro oferecem refúgio. Deus não é escapável, mas o livro não termina em ruína absoluta. Surge uma promessa: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. A imagem não é de palácio triunfante, é de tenda caída. A restauração começa com reconstrução humilde. O juízo não é a palavra final. A palavra final é redenção. O livro de Amós confronta uma pergunta: é possível adorar a Deus e ignorar a injustiça ao mesmo tempo? A resposta é não. Ele não aceita devoção que não transforme relações. Ele não se satisfaz com música que não gere misericórdia. Ele não se impressiona com templos se o tribunal está corrompido. A fé que não altera o modo como tratamos o vulnerável é autodecepção. A teologia que não produz justiça é teoria vazia. A espiritualidade que convive pacificamente com opressão é contradição. A verdade não é apenas conceito, é compromisso. Amós nos coloca diante de um espelho. Não pergunta apenas o que cremos, pergunta como vivemos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa frase não é convite romântico, é convocação solene. Preparar-se não é intensificar rituais, é restaurar justiça. O livro de Amós não é confortável, e não deveria ser. Ele é necessário porque em cada geração existe a tentação de medir a aprovação divina pelo sucesso visível. Amós ergue-se como testemunha permanente contra essa ilusão. Se o prumo fosse colocado hoje no meio do nosso povo, o que revelaria? Se o dia do Senhor interrompesse nossas agendas, seria luz ou trevas? Se Deus avaliasse nosso culto, encontraria justiça fluindo como rio, ou apenas palavras elevadas que não alcançam o chão da realidade? O livro termina com promessa de plantio e estabilidade, mas essa estabilidade nasce depois do juízo, não antes. A esperança bíblica não ignora a verdade, passa por ela. O sermão de Amós não nos permite sair ilesos, ele nos deixa expostos, e talvez seja esse o maior presente do livro. Não nos permite viver anestesiados. A voz que começou no campo continua ecoando, não para destruir, mas para despertar, não para humilhar, mas para alinhar, não para condenar indiscriminadamente, mas para chamar ao retorno. O tribunal ainda está aberto, o prumo ainda está erguido, a água da justiça ainda pode correr, mas a decisão de permitir que ela flua não é coletiva apenas, é pessoal. O Deus de Amós não se deixa domesticar, ele continua sendo o Senhor da história, da ética e do coração humano. E encontrá-lo não é opcional, é inevitável. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e deixe seu like.